Essa semana ela pode ser decisiva para o anúncio de reforços. O Corinthians está trabalhando assim para ver se entrega a Ramon Dias algum jogador, mais algum jogador que possa fazer gols no time, né? O diagnóstico está muito claro, a gente identificou, tem identificado aí nos últimos jogos o que tem acontecido. O Ramon fechando um mês de Corinthians, é nítida a evolução. Ele conseguiu, mesmo quando o time não é titular, quando ele mescla jogadores, você vê organização, você vê estrutura tática, padrão. Isso ele conseguiu dar para o time. O que ele não conseguiu dar para o time ainda são gols em profusão. É um time que aproveite as oportunidades, porque o ataque realmente tem muitas dificuldades, né? Os jogadores do elenco do Corinthians que estão sendo utilizados hoje no ataque, eles não estão conseguindo fazer aquilo que é o básico do futebol, o beabá do futebol. E por isso precisa aumentar o nível, né? Aumentar o sarrafo, você trazer jogadores de um outro quilate que cheguem e resolvam. É isso que a diretoria quer. Mas gol custa caro. E esse é o problema, esse é o dilema, né? Então o Corinthians vai precisar gastar para poder trazer jogadores desse nível. E aí tem um grande problema já envolvendo uma das situações, uma das negociações, que é a do Gonçalo Plata, o equatoriano de 23 anos, porque o Al Sadd do Catar simplesmente está fazendo um jogo duríssimo para liberar o Plata, né? A gente falou até da informação do colega do Rio lá, que o Flamengo tinha entrado na concorrência. Até agora isso não foi confirmado, mas existe essa possibilidade, né? O Flamengo está monitorando e com a lesão do Cebolinha, que não volta mais nessa temporada, e sendo o Plata um jogador de lado de campo, não pela esquerda, mais pela direita, mas enfim, né? É da posição, pode ser que isso se intensifique nos próximos dias, a gente vai ter que monitorar. O fato é que o Al Sadd quer 12 milhões de dólares pelo Plata. O Corinthians ofereceu 8, que já é uma baita grana. Eu sei que o cara tem só 23 anos e tudo mais, jogador de seleção, Copa do Mundo e tal, mas 8 milhões de dólares eles não quiseram nem conversar. O Corinthians talvez chegasse em 10, eles estão pedindo 12. E mais do que 12, que foi o dinheiro que eles pagaram para contratá-lo, eles estão pedindo 4 milhões de dólares antecipados. Essa informação é do meu timão aqui, do Vitor Chicaroli, que eu estava vendo aqui. Cara, pagamento antecipado de 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais na cotação atual. Aí complica, né? Aí complica. O Pedro Ramiro, até da Rádio Bandeirantes, estava falando em euro, que a moeda exigida pelo... e isso realmente às vezes tem diferença, né? A moeda solicitada aí pelo Plata, né? Pelo Al Sadd, na verdade... Seria em euros, que eles estariam pedindo 12 milhões de euros. Aí, irmão... E a informação do Pedro Ramiro é que o Al Sadd ainda estaria exigindo 20% do valor de uma futura venda. Caramba, é uma negociação que assim é muito difícil de acontecer. Só que tem uma situação, né? O Gonçalo Plata já está seguindo o Corinthians na rede social. Essa é uma informação que pode parecer irrelevante, mas ela não é, né? Não é muito comum isso acontecer, né? Ele tem relações ali com o Félix Torres, o Palácios, lateral esquerdo, né? Jogadores que se conhecem do Equador, mas ele segue o Corinthians na sua rede social e assim... Não é muito comum, repito, isso acontecer, porque a negociação existia e eu já falei aqui para vocês que ele queria muito jogar no Corinthians, mas não depende só do jogador, né? Depende do clube que detém os seus direitos e que está pedindo uma grana federal para liberar o jogador. E aí, dentro da necessidade que a gente está falando do time do Ramon, o que você faz? Você gasta o que tem e o que não tem para esse cara? Eu acho que os esforços, aí opinião, tá? Dei informações até agora opinião, os esforços teriam que se voltar para um centroavante, para um camisa 9, para um fazedor de gols. O Plata, ele pode fazer gols, evidentemente, mas ele é um jogador de beirada, um jogador de lado de campo, que você colocar Thales Magno num lado e o Plata do outro, muda um pouco o patamar do teu time, concordo, mas você precisa do 9. Essa é a carência, a urgência, a necessidade que o Corinthians tem nesse momento. E como eu falei, gol custa caro. Sobre esse 9, bom, o Corinthians não desistiu do Alex Arce, da LDU, subiu a proposta, está tentando uma resposta, só que esse eu já falei, eu tenho muitas restrições com esse cara, porque ele realmente fez muitos gols na última temporada, nas 2 últimas temporadas, né? Mas começou a carreira meio tarde, né? Então, assim, eu não sei o que esperar
do Alex Arce no futebol brasileiro. Não quero ser preconceituoso, né? Porque, enfim, mas não é comum, vocês vão de convir, né? Que um jogador começar a carreira profissional com 26 anos. Eu até tinha outra informação, né? Porque eu pesquisei aqui, ele tinha lá a passagem em 2014 pelo São Lourenço, mas assim, ele surge mesmo para o profissional com 26 anos. Aí isso me preocupa mesmo que o Corinthians esteja analisando esse jogador, mas obviamente dentro de uma análise mais criteriosa, né? Deve ter, enfim, pesquisado a vida do cara, ele está fazendo gols, que é o que mais interessa nesse momento, mas enfim, eu sei lá, eu tenho dúvidas e restrições com relação a essa contratação. O Carlos Vinícius ainda... O Corinthians não negociou, não fez uma proposta, né? Como eu falei anteriormente, é só um monitoramento, observando, já que ele está na lista de dispensas do Fulham. E o Gustavo Cuéllar, gente, cara, o Cuéllar é o seguinte, ele só não está jogando no Corinthians ainda porque ele tem contrato com o Al-Shabaab, né? E na verdade, né, do Al-Hilal, Al-Shabaab, e agora ele está tentando a liberação com o Al-Shabaab para poder jogar no Corinthians. E o Emiliano foi muito claro, achei até interessante, porque é muito difícil os treinadores eles falarem sobre nomes que estão negociando, para não atrapalhar e não sei o quê. E, cara, o Emiliano falou assim, Gustavo, já fizemos a nossa parte, o Gustavo também está fazendo a dele, mas não basta, né? Depende do clube, a gente está esperando, estamos fazendo todos os esforços, é um grande jogador, gostamos de Gustavo, falamos com ele sempre. Então assim, eles revelaram tudo aquilo que a gente vinha falando nos últimos dias, de que o Ramon é apaixonado pelo Cuéllar desde a época de Al-Hilal. O Fabinho Soldado tem relações com ele também desde a época do Flamengo. E, cara, o Cuéllar já topou jogar com o Ramon, com o Fabinho no Corinthians, voltar para o Brasil, já definiram bases salariais, só que ele está tentando lá a sua liberação com o Al-Shabaab, isso pode demorar. Então, assim, ele falou assim, cara, tem coisas que não dependem da gente. Nós já fizemos a nossa parte, agora tem que esperar. Mas a gente vai reforçar para essa janela o quanto antes e pode ter certeza, e aí foram as palavras dos dois que estavam lá, podem ter certeza que ao final dessa janela teremos uma equipe pronta para sair de onde a gente está, para disputar o que a gente precisa disputar. Então eles entendem que os reforços que irão chegar, eles irão reforçar o time num nível suficiente para que o Corinthians possa sair disso. E se isso vai acontecer, vai vir um centroavante e talvez venha o Cuéllar, né, como um jogador de meio, mas se não vier o Cuéllar, o Corinthians não deve fazer nenhum esforço para contratar mais um jogador de meio campo, né? Embora tenha perdido o Alex Santana por lesão, contratou o Charles também. E aí tem os meninos da base, né? Tem o Rian, tem o Bidon, que não jogaram bem contra o Bragantino, mas são bons jogadores, tem o próprio Raniel, enfim. Tem opções ali e a prioridade, se você está dando dinheiro, do tipo, beleza, eu posso contratar 11 posições diferentes aqui, tá bom. Agora, se você precisa priorizar, realmente o meio-campo não é hoje uma prioridade. E sim a camisa 9, a centroavância, o comando de ataque. E é isso que o Corinthians precisa, mas, cara, não tá fácil. Não tá fácil encontrar esse cara. Tem o dinheiro da patrocinadora Master, mas precisa também se encaixar em determinados padrões, determinadas características, né? O jogador midiático, né? Que possa atrair público, venda de camisa e gerar um carisma suficiente bem para você fazendo o link com a marca também se beneficiar disso. Não é muito simples fazer essa operação. E, ao mesmo tempo, precisa de um jogador que, daqui a pouco, pode não ser um cara badalado, mas um cara que faça gols, e aí você pega o dinheiro da patrocinadora ou você tira do teu cofre. Tudo isso o Corinthians está avaliando. O Cuéllar, cara, é só uma questão dele se liberar do Al-Shabaab, se ele conseguir, e a gente espera que sim, nos próximos dias, ele desembarca aqui e vira jogador do Corinthians. O Plata, a coisa realmente está muito difícil, a novelinha está, como eu já falei para vocês, ela está chata já, né? Porque ele chega a ficar perto, daqui a pouco entra o Flamengo na concorrência, daqui a pouco os caras recusam a pedida, o Corinthians aumenta, mesmo assim eles querem um pouco mais, e aí vai ficando difícil, né? Eles estão fazendo um jogo duro para ganhar o máximo de dinheiro possível na negociação, sabendo que o cara quer ir para o Corinthians, só que daqui a pouco, né, o Corinthians vai desistir, eles vão ter que ficar com o Plata lá e não vão embolsar esse dinheiro. Aí é capaz deles chegarem para o Corinthians, né, se o Corinthians desistir, falando, não, tá bom, por 8 a gente vende. Pode ser, mas é um risco, né? Porque daqui a pouco, se o Corinthians não pagar 8, daqui a pouco outro clube pode pagar 8, 10, enfim, ou até os 12 que eles querem. São essas situações de momento. A gente não tem maiores novidades, mas o que eu posso garantir para vocês é que essa semana
ela vai trazer alguma novidade nesse sentido. Não sei se o Corinthians vai conseguir anunciar alguém essa semana. Primeiro, precisa, tá? Aí é uma opinião que eu estou dando. Precisa. Segundo, que pelo que eu ouvi, a vontade é de fazer isso até o final dessa semana. Porque o Corinthians está envolvido numa Sul-Americana e já identificou qual o seu problema. E está entendendo que daqui a pouco pode cair da Sul-Americana e tem uma sequência dificílima no Brasileirão a partir de agora, em que precisa vencer. Pontuar é bom, mas o Corinthians precisa vencer. E entendeu que se não contratar, a situação vai ficar bem crítica. O que vocês acham? Tem sugestões aí de nomes para a diretoria do Corinthians? Comentem aqui. Muito bem, vamos falar do Corinthians. O Corinthians, que vem de mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro, apenas empatou com a equipe do Red Bull Bragantino ontem na Neoquímica Arena, resultado que deixou o Corinthians, que fez com que o Corinthians permanecesse na zona de rebaixamento por mais uma rodada. A situação vai ficando cada vez mais complicada para o Corinthians, agora são 21 pontos ganhos em 22 jogos, ou seja, o Corinthians tem menos pontos do que número de jogos. E o Corinthians tem que se atentar, porque os times que estão na zona de rebaixamento ou estão próximos do Corinthians na zona de rebaixamento, todos eles, ou praticamente todos, ou quase todos, têm jogos a menos dentro do Campeonato Brasileiro. A situação do Corinthians é cada vez mais complicada. Para chegar aos 45 pontos, que é o número mágico para permanecer na primeira divisão, o Corinthians vai ter que fazer mais 24 pontos. Tem 21 pontos, tem que fazer mais 24 pontos em 16 jogos que restam na competição, ou seja, tem que conseguir 8 vitórias em 16 jogos, tem que aumentar para 50% de aproveitamento, o seu aproveitamento dentro do campeonato para conseguir permanecer dentro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Está cada vez mais difícil para o Corinthians, e a tabela do Corinthians na sequência do campeonato é muito difícil. O próximo jogo do Corinthians é no sábado à noite contra o Fluminense no Maracanã. Depois o Corinthians pega o Fortaleza, pega o Flamengo e pega o Botafogo, times que estão na liderança do campeonato. A situação está cada vez mais difícil para o Corinthians e o Corinthians precisa fazer gols. O Corinthians não está fazendo gols. A presença de um camisa 9 é fundamental para o Corinthians. O Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias, filho do Ramon Dias, e auxiliar técnico, falou sobre isso ontem na entrevista coletiva. Ele disse que na hora que o Corinthians contratar um camisa 9, aí sim o time vai mudar de patamar, porque o Yuri Alberto está machucado, o Yuri Alberto está fora do time, fez uma cirurgia de pedras na vesícula, não pode jogar e vai ficar de fora do time ainda por algumas partidas. E o Pedro Raul é uma negação, né? O Pedro Raul não joga absolutamente nada. O Corinthians está testando por ali. Testou o Pedro Henrique ontem, no primeiro tempo, como centroavante. O Giovani entrou no segundo tempo como centroavante. Não deu certo nem o Pedro Henrique, nem o Giovani deram certo como centroavante. Quem fez o gol mesmo foi o Thales Magno. Essa boa notícia do jogo de ontem do Corinthians, o Thales Magno entrou e meteu o gol na estreia dele com a camisa corintiana. Mas esse não é centroavante, é jogador de ponta, né? O Corinthians precisa mesmo de um camisa 9 e quer um camisa 9 com urgência. E eu falo os nomes do camisa 9 que o Corinthians está atrás. O Corinthians está atrás de 2 nomes de camisa 9, eu falo depois da vinheta para você. Muito bem, e o Corinthians já não esconde mais que quer um camisa 9, que quer um camisa 9 com urgência. E o nome do Alex Arce é o nome que o Corinthians está atrás, é o nome de preferência, é a prioridade no Corinthians. Alex Arce que fez mais um gol ontem pela LDU. Alex Arce que está fazendo gols em todas as rodadas. Até agora são 23 gols na temporada. 23 gols na temporada, em 31 jogos disputados. É uma máquina de fazer gols, o paraguaio Alex Arce, que joga na LDU do Equador. Jogador que começou a carreira dele tardiamente, né? Faz 2 anos que ele começou a carreira praticamente. Começou num time começou no Cerro Porteño do Paraguai, passou por um time da segunda divisão da Argentina, antes de chegar na LDU, onde ele está fazendo gols adoidado. E o Corinthians ofereceu à LDU a quantia de $2,5 milhões para a contratação do Alex Arce. Só que essa quantia foi recusada pelos equatorianos. Eles querem mais, não querem vender o Alex Arce, segundo eles.
é um tesouro, o Alex Arce é um tesouro, disse o presidente da LDU. Não quer vender o Alex Arce antes do mês de janeiro. O Corinthians, essa semana, deve aumentar a proposta para tentar contratar o atacante paraguaio. É a principal contratação do Corinthians. O Corinthians quer porque quer a contratação do Alex Arce, centroavante artilheiro da LDU no campeonato equatoriano. Está fazendo gol toda a rodada. O Corinthians quer um centroavante que chegue, vista a camisa ontem e que faça gols pelo time do Corinthians. Essa é a principal deficiência diagnosticada no time do Corinthians. Além de Alex Arce, o Corinthians quer também Carlos Vinícius. Carlos Vinícius é o outro camisa 9 que o Corinthians está atrás. Esse está no Fulham, da Inglaterra. Talvez seja mais fácil o Corinthians contratar o Carlos Vinícius, porque o jogador está à disposição do mercado. O Fulham da Inglaterra não quer mais contar com o jogador, que fez apenas 8 gols na temporada na Premier League, mais do Campeonato Português, onde ele jogou no Benfica. No ano passado, ele fez 26 gols em 48 jogos. Dessa vez, na temporada da Premier League, ele fez 8 gols em 50 jogos. Mas é um jogador que é bem rodado, já jogou no Napoli da Itália, jogou no futebol francês, jogou bastante, jogou entre outras equipes, no Benfica, no Tottenham, no PSV da Holanda, jogou no Galatasaray. É um jogador bem rodado, jogou no Mônaco da França. É um jogador bem rodado do futebol internacional. Começou a carreira dele no Caldense de Minas Gerais e fez toda a carreira dele fora do futebol brasileiro. Carlos Vinícius é o plano B do Corinthians, caso o Corinthians não consiga contratar o Alex Arce. Alex Arce, plano A. Carlos Vinícius, plano B. Mas nesta semana o Corinthians deve definir por um centroavante para chegar jogando, para vestir a camisa número 9 e chegar jogando no Sport Clube Corinthians Paulista. Além do ataque, o Corinthians quer outro jogador, dessa vez para o meio de campo. E o Emiliano Dias falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, eu falo para vocês depois da vinheta. Emiliano Dias falou sobre a contratação do Cuéllar. O Corinthians tem interesse no Cuéllar e o Emiliano Dias já não esconde mais. Diz que o Corinthians está fazendo um esforço enorme para contratar o Cuéllar, mas que não depende só do Corinthians. Depende do próprio jogador e também do clube dele, do Al-Saad, do Al-Shabaab. O Al-Saad é o time do Gonzalo Plata. Do Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Al-Shabaab está fazendo jogo duro para negociar o Cuéllar. O Corinthians já conversou com o Al-Shabaab, já ofereceu cerca de 4 milhões de dólares para tentar contratar o jogador, mas até agora nada. O Cuéllar também está tentando uma rescisão amigável, mas o segundo Emiliano Dias, o Corinthians não pode ficar esperando. O Corinthians está se esforçando, mas não depende apenas do Corinthians. Ele disse que os nomes, a imprensa já sabe quais são os nomes, mas que não adianta dar falsas esperanças, que estão fazendo esforços para contratar o Cuéllar. Às vezes, o jogador não quer vir ou o clube não deixa. Não é como comprar um bolo. Nos esforçamos para trazer o Cuéllar, mas não depende mais de nós. Não podemos mentir. Depende de outras pessoas, explicou o Emiliano Dias, que disse ainda que o Corinthians vai armar um grande time para brigar esse ano, para deixar uma estrutura armada. Completou na entrevista coletiva de ontem. Ele acredita que depois da janela, a janela termina no dia 2 de setembro, que o Corinthians terá um grande time para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas será que vai dar tempo, do Corinthians contratar os jogadores a tempo de disputar o Campeonato Brasileiro, a tempo de não ser rebaixado para a segunda divisão? O Corinthians tem que anunciar os jogadores essa semana, urgentemente, para que eles possam jogar já no sábado contra o Fluminense, assim como fez com o Thales Magno, que chegou num dia e jogou no outro. É assim que o Corinthians tem que agir dentro do mercado do futebol. E por falar em mercado da bola, o Corinthians ainda está de olho em outro atacante, mas esse não é centroavante. Eu conto para vocês depois da vinheta. Trata-se do Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, atacante que o Corinthians já fez uma proposta também para a LDU e está esperando pela contratação do jogador, pela resposta do jogador. O Corinthians está tentando a contratação do jogador, uma proposta de 8 milhões de dólares.
e o Corinthians deve aumentar a proposta para 10 milhões de dólares para contratar o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata, que é do Al Saad do Catar. Exatamente. Gonzalo Plata, que é do Al Saad do Catar. O Cuejar é do Al Shabab e o Gonzalo Plata do Al Saad. Corinthians deve aumentar a proposta para 10 milhões de dólares para contratar o jogador. Já ofereceu 8 milhões de dólares. Deve aumentar a proposta para 10 milhões de dólares. Há quem diga que é uma proposta fora do comum para os padrões financeiros do Corinthians. Mas o Corinthians entende que é um jogador que vai mudar o time de patamar. Então também o Gonzalo Plata já tem deixado claro, inclusive nas redes sociais, que gostaria de jogar no Corinthians, né? Que gostaria de acertar com o time do Corinthians. Entre Corinthians e Gonzalo Plata já está tudo certo no que diz respeito às questões salariais, assim como entre Corinthians e Cuejar também está tudo certo sobre as questões salariais. Falta o Corinthians acertar com o clube, com o Al Saad do Catar, assim como falta o Corinthians acertar com o Al Shabab da Arábia Saudita. É muito difícil fazer negócio com os clubes árabes, mas o Corinthians está tentando, de qualquer maneira, contratar esses jogadores para reforçar a equipe. É o modo desespero do Corinthians. Agora o Corinthians precisa de reforços urgentemente para não cair para a segunda divisão do futebol brasileiro. E você, está satisfeito com o elenco do Corinthians? Quem você contrataria? Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Coringão, as informações atualizadas aqui com o Chico Garcia e com o Carlos Ceredo, trazendo informações do Timão, o maior clube brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o mercado da bola do Corinthians, já chega deixando seu comentário, se inscreva no canal e comenta também quem tu acha que o Corinthians deve trazer, o Carlos Vinícius ou o Alex Arce. Quem tu acha que deve ser o centroavante do Corinthians, o famoso aí camisa 9. Deixa aí a sua opinião, seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí no vídeo também e ativa o sininho para receber novos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até mais.